Saudações cinéfilas, como vão vocês? Eu sou Alex Gonçalves, editor do Cine Resenhas. Fiquem agora com a entrevista que eu realizei com a atriz Julia Lamitz, que está no elenco de Música para Quando as Luzes se Apagam, um dos lançamentos brasileiros desta semana nos cinemas. Nós conversamos sobre o envolvimento da atriz neste projeto, como foi trabalhar com um diretor autoral, como é o Ismael Canepelli, e também tive a oportunidade de perguntar sobre dois trabalhos em específico dela no cinema, sendo Em Hora da Estrela, do Guilherme de Almeida Prado, de 1999, e Jogo Subterrâneo, do Roberto Gervitz, de 2005. Muito obrigado, se inscreva no canal e até a próxima. Júlia, eu quero apontar que, na verdade, eu tenho curiosidade de saber sobre como foi o seu envolvimento em específico com o Ismael Canapelli, uma vez que você é uma atriz que sempre está envolvida com diretores que têm uma pegada muito autoral, como o João Jardim, o Aloysio Abranches, o Guilherme de Almeida Prado. Eu tenho interesse de saber como que se deu essa parceria entre vocês dois e o que de diferente ele propôs na dinâmica ali em relação às filmagens, né, de música para Quando as Luzes se Apagam. Olha, Alex, assim, eu conheci o Ismael no Festival do Rio, quando eles estavam em competição, ele e o Esmir Filho, eles estavam em competição com um filme muito lindo que eles fizeram juntos, chamado Os Famosos e os Duendes da Morte. O filme ganhou o melhor filme do Festival do Rio e a gente se conheceu naquela época. Eu era júri do festival e tal, eu estava ali, vi o filme, fiquei louca com o filme, com eles, assim, e a gente se conheceu, conversou e tal, pensou um dia, quem sabe a gente consegue trabalhar juntos e tal, aí o tempo passou e o Ismael veio com esse convite, que era o primeiro filme dele como diretor. Ele é escritor, ele é roteirista, ele é ator, enfim, ele joga nas 11. Mas esse era o primeiro filme que ele ia estar. Ele escreveu o roteiro, ele escreveu o livro baseado no, né, escreveu o roteiro baseado no livro e ia dirigir. E o processo desse filme assim foi muito interessante, porque não foi um processo normal de um filme que, por exemplo, você recebe o roteiro, aí você tem um tempo, aí daqui a pouco você vai filmar, você tem uma preparação, você vai filmar e você filma o roteiro que está escrito. A gente foi um pouco no meio do caminho, o roteiro foi sendo modificado, o roteiro foi sendo abandonado e o roteiro virou outra coisa. E eu fui, durante esse tempo, com muita conexão com o Ismael, a gente ficou muito amigo, assim, e eu tinha muita confiança, tenho muita confiança nele, assim, e eu fui fazer esse filme como uma experiência no sentido de que é um filme diferente de todos os filmes que eu fiz, na feitura dele, não só no assunto, mas a forma de fazer. Então era um filme que eu saquei que eu só ia conseguir fazer se eu ficasse muito disponível para o que desse e viesse, assim, para o que era para fazer. Era para se colocar em situação. Você estar no aqui e agora, lidando com aquela história, com a história daquela menina, Então, assim, todos nós no filme somos autores também do filme, no sentido de que as coisas que eu digo no filme são coisas que vieram de mim, assim, são falas minhas, pensamentos meus, coisas que eu queria falar naquele momento, entendeu? Então, é um filme muito livre, num certo sentido, e ao mesmo tempo profundamente enraizado numa vontade do Ismael de investigar a vida de uma pessoa, que é essa menina, a Emily, que na verdade é um menino, e tem essa questão de gênero que não é nenhuma questão, porque na verdade a gente se deu conta fazendo o filme que o fato dela ser um menino, um rapaz, não era uma questão nem para ela, nem para a família dela, nem para as pessoas em torno dela. Estava tudo ok, assim. Então não tinha um conflito, assim, não tinha um drama, não tinha nada, tinha uma vida.
Então, a vida pode ser vivida de diferentes formas, de diferentes maneiras, e com amor, com afeto, com respeito, com... E é isso aí, entendeu? Estamos aí falando. Então, é um filme que, na verdade, ele fala muito particularmente para quem assiste. Se você tem um tipo de experiência na vida, você vai entender aquele filme de um jeito. Se você tem um outro tipo de experiência na sua vida, ou de pensamentos, você vai entender de outro jeito. Então, é um filme muito... É isso que é bacana, assim, ele não dá um recibo para você. Olha, o filme é sobre isso. Não, ele é um filme sobre várias coisas. Vai depender de como ele te pegar, como ele te pensar, entendeu? Então, assim, foi, acho que o filme mais autoral, e mais autoral no sentido de estar jogando com aquelas pessoas naquele momento e disponível para aquilo, assim. Uhum. A princípio, quando você se lançou a essa experiência de total confiança no trabalho do Ismael, eu me pergunto se você sempre estabeleceu uma dinâmica com ele menos verbal, ou você teve muitas discussões em relação a esse roteiro? Porque eu quero me atentar a dois pontos, porque embora você se apresente como uma personagem que tem bastante diálogo com a protagonista, é um filme que ele é mais visual do que necessariamente verbal. E aí eu me pergunto, justamente por ser um filme com essa característica, que ainda também lida ali com os extremos, né, do cinema híbrido entre ficção e documentário, se, ao menos a princípio, você teve muitas discussões com o Ismael em relação a esse texto, ou se desde sempre você preferiu se lançar essa experiência com mais intuição. Então, eu passei por todas essas fases, assim. Eu li o livro, eu li o roteiro, a gente conversou. Só que do caminho, o Ismael desistiu de fazer... não desistiu, mas ele foi a partir do momento que ele encontrou a Emily, que é a menina que faz o filme, ele mudou um pouco a forma de conduzir a história, assim. Então a história foi conduzida um pouco... Ele partiu do roteiro, partiu do livro porque partiu do roteiro, mas chegou uma hora que a gente abandonou tudo e foi indo para um lado mais do que foi aparecendo no meio do caminho. Então, eu passei por todo esse processo, a gente conversou para burro, né? Só que chegou uma hora que ficou tudo tão assim que eu falei, bom, Ismael, você decide aí o que você quiser fazer, eu faço. Eu nunca sabia direito o que eu ia filmar no dia, eu sempre saía do hotel pronta para filmar, fosse lá o que fosse. Foi assim, um monte de surpresas legais, assim. Foi tipo, se colocar em situação. Qual é a situação agora? Qual é o momento? Qual é o que a gente vai fazer agora? Ah, agora você vai conhecer a Emily. E vocês vão acender uma fogueira no meio do rio e vão conversar. Eu já peguei bastante da sua resposta da segunda questão. Eu vou lançar a terceira, que é sobre como esse filme, de certa forma, foi ressignificado para você. Eu também fiz essa questão para o Ismael, porque, enfim, tivemos primeiro essa encarnação literária em 2007, as filmagens em 2016, o circuito pelos festivais em 2017, e agora, 4 anos depois, em 2021, o lançamento no circuito comercial. E é um filme que, de certa forma, fala muito sobre uma questão sobre uma pauta que é muito central nos dias de hoje, que é sobre a sexualidade, os desejos juvenis. E, de certa forma, eu imagino, né, que do momento em que você estava promovendo esse filme pelos festivais, para esse momento em que agora ele está sendo lançado comercialmente, essas discussões, de certa forma, foram ressignificadas, né? Principalmente pela maneira como se dá atualmente o país, né, em relação a essas pautas. A sensação que eu tenho é que a gente meio que deu uma marcha ré, né? Assim, a gente estava indo para um lado, para uma direção, né, enfim, de uma abertura para uma conversa sobre sexualidade, sobre desejo, sobre tudo, e de repente a gente deu uma ré
e uma encaretada, num certo sentido, e ao mesmo tempo não. Assim, ao mesmo tempo, acho que tudo ficou muito conflituoso, muito doido, mas a questão está aí, né? O assunto ele perdura, ele persiste. As pessoas, né, em pleno século XXI, você ainda está discutindo casamento gay, entendeu? Ou discutindo a sexualidade das pessoas, se você é gay, se você é bi, se você é trans, se você... Isso, para um monte de gente, já não importa mais, né? Mas para um monte de gente que não se percebe, não se conhece, acha que isso é um problema, entendeu? Então, assim, o mundo virou um pouco uma virou um pouco uma partida de futebol, né? Qual é o seu time, qual é o seu, para quem você torce, qual é a sua bandeira, qual é o seu... Então, eu acho que falar desse filme e lançar esse filme agora, em 2021, na verdade, talvez foi o melhor momento para esse filme acontecer, né? Uhum. Porque agora talvez seja o momento de realmente lançar algo que também estimule as pessoas a sentir, a pensar, a conversar sobre isso. E também, assim, depende muito de quem vai ver o filme, né? Eu acho que o filme, como eu te falei, ele, em cada pessoa ele suscita alguma coisa, ele desperta alguma coisa, depende da tua experiência, né, de vida, assim, ou da tua, né, do teu olhar, da sua disponibilidade também para assistir um filme desse, assim, que não é um filme assim, com uma narrativa certinha e começo, meio e fim, todo, né? Ele é um filme que ele flui numa ideia e vai seguindo os fluxos daquelas pessoas naquele momento, abrindo milhares de discussões. Então, sim, eu acho que é um filme que ele ressignifica um monte de coisas que a gente estava um pouco talvez em dúvida de falar ou sobre como falar. Eu acho que ele fala livremente. Eu acho que ele propõe uma liberdade para se falar sobre sexualidade, sobre ser ou não ser. É uma questão, né? Júlia, eu tenho muita curiosidade de saber sua perspectiva, não somente, não é necessariamente agora sobre o tempo de Música para Quando as Luzes Se Apagam, que é um filme que, embora esteja chegando depois de 4 anos, né, desses circuitos de festivais, ele parece bem vívido, né, para os nossos tempos. Mas me pergunto sobre o tempo do cinema como um todo. Isso, de certa forma, desestimula você em relação às suas escolhas, que eu percebi que na última década a sua participação em cinema foi reduzida em comparação à década retrasada. Então, eu me pergunto como é para você, como atriz, a participação atualmente em projetos cinematográficos? Até por conta, enfim, dessas dificuldades que produções independentes como música leva para ser viabilizado, para conseguir uma distribuição, para, enfim, ter um lançamento, né? Como você se sente em relação ao tempo do cinema brasileiro atualmente? Eu acho assim, eu fiz menos filmes assim nesses últimos 10 anos também. Primeiro porque eu estava fazendo muito teatro. E quando eu não estava fazendo teatro, estava fazendo alguma coisa em televisão. E aí, às vezes, vem um convite para um filme e você está pegado em alguma temporada que você não consegue... Porque para fazer cinema também, você tem que estar disponível para ele, assim, né? Você tem que estar disponível para ele chegar até você e você poder largar tudo e ficar 4 semanas, 8 semanas, sei lá, um tempo filmando, né? Então, essa foi sempre uma questão, porque eu faço muitas coisas ao mesmo tempo. Eu sou uma atriz que eu estou sempre trabalhando em algum lugar, assim. Então, eu faço menos filmes do que eu gostaria. Eu deixei de fazer muitos filmes porque, às vezes, eu estava fazendo outras coisas que eu não conseguia fazer. Mas, enfim, é a vida, né? Eu acho que não é nenhuma escolha, mas é uma realidade. Eu vejo que a gente está num momento de muita dificuldade, né? Porque a gente já com a Ancine já era difícil, sem a Ancine
com a Ancine do jeito que está, é praticamente impossível fazer cinema. Acho que só quem se organizou antes dessa crise toda vir, que já tinha o filme em lei, que já tinha o filme aprovado, um orçamento, uma coisa assim, está conseguindo fazer o filme com algum dinheiro. Agora, óbvio que você pode fazer sempre cinema sem dinheiro na guerrilha, isso acontece, eu já fiz muito isso, enfim, e tudo bem, entendeu? Também tem a sua graça, o seu valor. Mas o bacana é que você que faça um filme em que, né, você tem uma equipe, as pessoas sejam pagas, porque tem gente que só faz isso, né? Tem equipes de cinema que, quando não estão fazendo cinema, estão tendo que fazer propaganda, comercial, outras coisas para sobreviver, né? Então, agora a gente está muito numa questão de sobrevivência, que e nesse período de pandemia, tanto o pessoal do teatro quanto o pessoal do cinema se movimentou para acolher os nossos que estão no perrengue, que estão na dificuldade, que estão tendo que pagar a conta de luz, tendo que comer, tendo que, enfim, né? Então, eu acho que a gente vive um momento de transição aí, né? de transição do deserto para uma terrinha com um pouco de água. Mas esse momento é muito importante, porque eu acho que é o momento em que está germinando muita coisa que ainda vem por aí. Eu acho que a gente ainda vai... Eu me lembro que no meio da pandemia o Silvio Tendler me ligou, ele sempre me liga pedindo para eu gravar alguma coisa para ele de voz ou dublar alguma coisa, não dublar, mas assim, botar voz em algum vídeo, em alguma coisa. E a gente estava no auge da pandemia, passei muito tempo aqui no meio do mato, e ele falou assim, eu falei para ele que eu estava aqui, aí ele falou, olha, filma o que você faz. Que eu estava mexendo com horta, fazendo curso de permacultura online, não sei o quê. Ele falou, filma essas coisas todas, faz imagem disso, daqui a pouco a gente faz um filme sobre tudo que as pessoas estavam fazendo no meio da pandemia. Então, eu acho que a quantidade de coisas que vai vir por aí, até de coisas que você, de repente, teve necessidade de falar, eu acho que o cinema ele está se abrindo por um momento novo e não novo no sentido novo assim, mas se abrindo no meio da dificuldade para falar coisas que são importantes, entendeu? Importantes para quem está falando e precisam ser colocadas para fora. Então, eu acho que é um movimento que ainda vai se configurar de algum jeito e a gente vai ter que sobreviver a toda essa derrocada de tudo, e que é muito grave e que também assim coloca a gente num lugar muito difícil, assim, né? Porque a gente, pelo menos os artistas, né? Hoje em dia, todo mundo que faz arte nesse país é considerado um pare. Eu acredito que a gente concluiu bem essa última questão em relação ao estado do cinema brasileiro e também dos artistas brasileiros lá. Mas eu gostaria de, antes de me despedir, meio que quebrar um protocolo e fazer uma questão mais direcionada ao meu lado fã em relação ao seu trabalho, que eu tenho uma paixão particular por dois filmes que você fez. Sendo A Hora Mágica, do Guilherme Jambira Prado, de 99, e em 2005 você fez o Jogo Subterrâneo, eu tenho até o DVD dele aqui, com Roberto Gervitz. E, curiosamente, são dois projetos que foram ali livremente baseados no Júlio Cortázar. Livros. E eu me pergunto se... Eu queria saber um pouquinho sobre retrospecto em relação a esses dois filmes em questão, se são dois projetos que você costuma recordar com muito carinho em relação à sua trajetória como atriz, a sua trajetória no cinema, que acho que eu não teria uma oportunidade de fazer essa outra questão. Que lindo você perguntar sobre esses filmes, que eu adoro esses filmes e gosto muito do Guilherme e do Roberto. E foi curioso, porque eu fiz um filme com o Guilherme que era um curta, que era para fazer parte de um longa, que era o Glaura. E o Glaura era assim, tipo, cara,
eu estava assim, era aquela mulher dona de casa, sofrida, nananá. E quando acabou o filme, o Guilherme falou: vou te chamar para fazer um filme que você vai estar linda, que vai ser uma luz linda, um figurino lindo. Eu falei: oba, vamos fazer um filme diferente desse, que esse era uma coisa, assim, era bem... Mas era um curta, mas eu adorei fazer também com o Zé Lilgói e tal. Foi lindo de fazer, porque foi um filme super cuidadoso, e tinha toda uma palheta de cores e luzes. A gente fez um teste gigante de coisa de cor e luz, e o Guilherme ele trabalha com é uma coisa antiga assim, né? Porque ele desenha cada quadro, as cenas são todas desenhadinhas. Então, por exemplo, eu entrava em cena, dava 2 passos, olhava para o gato, sabe? Tinha esse tipo de rigor assim de como fazer, aonde estar, como se... E era incrível, assim, foi uma delícia, foi lindo de fazer esse filme. Foi difícil também, porque eu estava fazendo um trabalho na televisão, então, isso que eu te digo, assim, às vezes é difícil, mas como eu já tinha me comprometido com o filme, quando veio o trabalho da televisão, eu consegui encaixar as 2 coisas. Mas tinha momentos assim que eu tinha que, sei lá, estar com o cabelo castanho longo, e no filme eu tinha que estar com o cabelo escuro. E eu mudava de cabelo no meio do filme, aí eu não podia pintar o cabelo, porque eu estava fazendo um outro trabalho que eu tinha que estar com um cabelo diferente. Então, ele foi um filme difícil de fazer, assim, não foi fácil. Mas eu tenho muito carinho por esse filme, pela Hora Mágica. Eu acho ele muito lindo. Uma das cenas mais lindas que eu adoro é a cena do baile de carnaval, que está todo mundo fantasiado e o Zé Lilgói me tira para dançar um tango. E ele tá de diabo, com um chifrinho e tal, e eu tô de Rita Hayworth, assim. E é lindo porque quando a gente começou a fazer o filme, na preparação, eu tinha aula de tango. E o Zé Lilgói tinha que dançar comigo. Só que o Zé tinha acabado de fazer uma cirurgia no joelho, ele estava muito fodido, ele não tinha como dançar um tango. E o Guilherme falava: Zé, de repente, vamos fazer com dublê, não precisa ser você dançando. Não, eu vou dançar, eu vou dançar, eu vou dançar. E aí eu aprendi a dançar como se ele estivesse me conduzindo, só que quem conduzia era eu, para fazer com que a coisa desse certo. E era muito engraçado, porque o Lilgói, ele tinha um mau humor maravilhoso, né? E ele ficava muito mal-humorado quando ele errava. Então, como ele não podia errar, quem errava era eu. Então, ele sempre botava a culpa em mim. Mas como eu sabia que era toda uma questão semântica ali da coisa, a gente se divertiu muito. Foi uma cena linda de fazer, assim, enfim. E o filme do Gervitz, O Jogo Subterrâneo. O Jogo Subterrâneo, era um filme interessante, assim. A personagem também era uma personagem misteriosa, assim, uma cega, né? Que tinha uma questão com o personagem do Felipe Camargo, né? E era bonito, assim, foi uma participação, assim, né? Era um personagem episódico, assim, tinha, mas que foi lindo de fazer também. E eu sou louca pelo Júlio Cortázar, assim, então fazer 2 filmes baseados em livros dele são muito muito bem-vindos, assim. E são 2 cineastas paulistas, né? São 2 caras incríveis de uma acho quase uma geração próxima, assim, o Guilherme, talvez o Guilherme seja um pouco mais velho que ele. E bom, é isso. É tudo Ah, isso. professor, a Hora Mágica, eu amo a conclusão que tem a redublagem, né, da cena e você sempre repete, né? Eu disse, você não sabe nada sobre a maldade. Eu vi esse final tantas vezes e É. é uma pena que o Guilherme está meio desaparecido. Eu queria que ele fizesse mais filmes, É. viu? Dos Mas o brasileiros. Guilherme é um diretor que ele não faz concessões, né? Eu me lembro da Hora Mágica, que tinha toda uma questão de diminuir o tempo do filme ou de agilizar, não sei o quê. O Guilherme, ele faz o filme que ele quer fazer, o filme do jeito que ele
que é. Ele é um cara assim, extraordinário, muito do Guilherme. Mas o Guilherme, não sei, assim, eu tenho até que ligar. Agora você me deu uma deixa, assim, eu vou até mandar mensagem para ele saber como é que ele tá, porque eu tenho carinho. A gente até falou de um filme, antes de pandemia e tudo, que a gente ia fazer, mas aí ele estava envolvido em outras coisas, enfim, eu não sei como é que ele anda. Mas ele é um cara extraordinário, assim, com certeza. Que bom que você falou nele. Bom, então ligue daqui 3 anos, a gente fala sobre o que resultou essa ligação. Júlia, muito Que é assim, obrigado. né? Muito obrigado pela sua disponibilidade. Foi um prazer novamente falar com você. E sucesso e saúde e tudo mais. E tudo de bom para você também. Beijo grande, viu? Obrigado. Beijo, Até já. tchau. Tchau.